Fala pessoal, tudo bem com vocês? Algumas informações aqui do Verdão hoje. O Palmeiras aí jogou contra o Palmeiras, fez um treino aí. O time titular, né? Praticamente ali contra o time reserva. Foi feito um treinamento aí. E para nossa alegria aí, já tem um garoto pintando aí, hein? Miguel. Vou trazer a notícia para vocês aqui. Vou falar quanto foi o jogo. Nosso sub-20 também venceu a equipe do Corinthians. E tem algumas informações aí que estão chegando e que vocês vão gostar, hein? Certo? Galera, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aqui no canal do Fabão Palmeirense, estão se inscrevendo, estão assistindo os vídeos que eu trago aqui. Show de bola, muito obrigado a todos vocês aí, eu fico muito feliz. E peço que vocês continuem, né, se inscrevendo aí. Tem muitas pessoas que estão vendo, assistindo os meus conteúdos aqui. Cerca de 90% aí. É muita coisa, gente. Vocês estão vendo e não estão se inscrevendo aqui no canal do Fabão? Chega aqui que aqui é só notícia boa. Só notícia verídica, checada. Certo? Deixa o like que é muito importante também pro para o crescimento do canal, né? Mas eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu sempre falo aqui com meu filho quando a gente está trabalhando aqui nos canais, editando os vídeos. Eu falo que o importante quando você fala para uma pessoa ou quando você fala para 1.000 pessoas, o respeito, a dedicação, o foco tem que ser igual ou até melhor, né? Porque se tiver uma pessoa que vê o vídeo, eu já fico muito feliz. Certo? Muito obrigado a todos vocês aí. E vamos para as notícias aí do nosso querido Verdão, que é só dia 23, galera. Acho que no sábado tem um amistoso aí, mas é mais aquela parte de treinamentos, né? Não tem nada, nenhum jogo oficial não. Certo? Vamos falar um pouquinho do Miguel, né? O Palmeiras, né, tá fazendo, trouxe esse garoto aí, o camaronês Miguel Bilong, de 18 anos, para o sub-20. Ele vai fazer um período de treinamentos aí no Palmeiras para ver se o Palmeiras vai contratá-lo ou não, né? A princípio para o sub-20. Ele se destacou no jogo treino recente, né, que o Palmeiras fez hoje, contra o time principal, marcando 2 gols. Foi o time ali sub-20, né? Com um ou dois jogadores que já compõem a equipe principal e o time titular do Palmeiras. Certo? E ele fez 2 gols, hein? Legal, gostei. Ele se destacou no treino, né? No jogo treino. Imagina um cara desse lá no país dele, eles quase não têm oportunidades, né? E chegam aqui, vem num grande clube como o Palmeiras. É o jogo da vida deles. No treino ele não quer saber, não. Vai pra cima, faz gols. E é muito legal ver um jovem, um estrangeiro, né? Um cara se dedicando, correndo atrás. No jogo treino ele. É um jogo como se fosse um jogo oficial. O cara vai se dedicar ao máximo ali. E eu torço para que ele seja um grande jogador, que venha, né, se destacar aí. Mas se também não for um grande jogador, ele não se firmar no jogador, num grande jogador de futebol, a gente torce para que o ser humano, que o cara que seja um homem honesto, um homem trabalhador e que a vida vai trazer grandes oportunidades para ele, independente dele se tornar um jogador profissional ou não. É isso eu estendo para todos os outros jovens, né? Porque a gente sabe, galera, na base, em clubes grandes e médios, pequenos, nem todos vão ser grandes profissionais. Muitos craques vão ficar pelo caminho. Não vão ter oportunidade de se destacar ali na base. É, Grandes jogadores aí. Você acha que o quê? Que não passaram grandes jogadores como Estevão, Endrick pelo Palmeiras antes? Só que por motivos que desconhecemos, esses jogadores não se tornaram jogadores profissionais. Essa é a realidade. É a grande realidade, né? A exceção é quando surge um Estevão, um Endrick. Infelizmente é assim. Certo? Vamos torcer aí pelo Miguel. O que mais aqui? Vamos falar um pouquinho do Danilo? Vamos lá. Existe uma expectativa de que o futuro do Danilo seja definido no final de semana agora, né? No próximo final de semana aí. Certo? O Palmeiras tem interesse em acelerar as conversas, o que poderia levar à saída do Emiliano Martinez.
sei se uma coisa tem a ver com a outra, né? Claro, o meio de campo. Mas não pode depender da saída do Emiliano Martinez não para trazer o Danilo. Eu já fazia um esforço, traria o Danilo, aí sim você coloca o Emiliano Martinez no mercado. É, deve existir clubes aí interessados nele, né? Pode até emprestá-lo aí futuramente para uma futura venda. Mas o Danilo tem que decidir logo, né? Porque a gente sabe que o jogador também pode se estressar aí, porque se o Palmeiras ficar amarrando muito, exigindo muito, já fecha com o jogador, que eu acredito que já está fechado, né? O Danilo confidenciou a alguns amigos, algumas pessoas próximas a ele, que o melhor situação para ele agora é ficar no Palmeiras, no clube estruturado. O Danilo conhece o Palmeiras, né? Sabe o que ele deixou, né? E o que ele vai encontrar lá. Um clube bem mais estruturado. Na época dele já era, né? Ganhou Libertadores e tudo mais, mas agora tem grandes jogadores, a competitividade é maior. E o Danilo chega para ser titular. Claro, a gente fala assim, mas por quê? Porque quando a gente vê o Danilo em campo jogando, não falta dedicação, é um cara disciplinado, é um cara de comportamento, de caráter legal, porque ele se comporta bem fora de campo, dentro de campo, é um jogador de grupo. É tudo isso, é diferente de alguns jogadores que passaram pelo Palmeiras, que infelizmente, jovens aí, a gente sabe de muitos aí na época do Danilo que ficaram para trás, né? Infelizmente, Patrick de Paula, um grande jogador, Gabriel Veron, esses jogadores que Gabriel Menino, mas também foi cabeça dura, deu alguns vacilos aí, ficaram para trás, que foram jogadores que se destacaram naquela Libertadores que o Palmeiras ganhou naquele jogo, principalmente naquele jogo contra o River Plate na Argentina, lá na pandemia, né? O Palmeiras venceu lá. O meio de campo do Palmeiras era Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Infelizmente os dois aí, Patrick de Paula e Danilo, ficaram para trás. E o Murilo está voltando para casa. O Danilo está voltando para casa. Essa é a grande realidade e a grande vontade do jogador, né? Esperamos que tudo dê certo. Vamos aguardar aí o final de semana o que vai acontecer, certo? Eu já falei para vocês aqui que o Palmeiras fez o jogo treino, né? Contra o Palmeiras também, branco contra verde, vencendo por 3-0. Jogadores como Alan, Barbosa trabalharam à parte por controle de carga, enquanto Vitor Roque segue em transição física. Eu vi uns treinamentos do Vitor Roque, ele está em transição física, mas tá para mais no campo, né? Correndo, chutando de esquerda, de direita, aquele treinamento que os preparadores fazem, que é de velocidade, parar, chutar de esquerda, de direita, driblar o cone, fazer aquele zigue-zague, movimentos que acontecem durante a partida, né? E nisso ele, pelo que eu vi, provavelmente ele pode ficar à disposição aí pro Abel no jogo contra o Coritiba. Mas claro, sem cobrar demais o jogador, sem necessidade de expor ele, né, para esse primeiro jogo aí. Não é necessário. Mas para ficar no banco e pegar alguns minutos ali, eu acho legal, acho viável. Certo? Sub-20. A equipe venceu o Corinthians por 1-0 com um gol de Vinícius no último minuto. Pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo de ida, Palmeiras 1-0. No finalzinho ali, o Vinícius fez o gol aí da vitória do Verdão, jogando, não sei se foi na Neoquímica Arena, Parque São Jorge. Parque São Jorge, Gabriel. Me informa aqui o Central Palestra que o jogo foi no Parque São Jorge. Parque São Jorge é do Corinthians ainda? Tava empenhorado, tinha algumas situações lá. Brincadeira, corintianada. Pega ar não, hein? Certo? Sub-20, Palmeiras jogou, venceu por 1-0 o Corinthians. E agora, eu vi um cara de cabelo descolorido lá, um loirinho, treinando. Achei que fosse que já era o Danilo, no campo do Palmeiras. Mas não. Quem era? Comente aí, quem vocês acham que era que estava lá no campo do Palmeiras treinando, joga na Inglaterra, já foi nosso camisa 9.
Gabriel Jesus, galera, está treinando na academia de futebol, certo? O atacante foi visto treinando na academia de futebol enquanto mantém a forma física, embora o retorno ao clube seja considerado um sonho distante no momento. Distante, todo sonho é um sonho. Mas quem sabe aí o Palmeiras tem um acordo com o jogador, né? Se ele vier para o Brasil, se ele conseguir lá uma liberação do Arsenal, ele pode vir jogar no Palmeiras. Se não aparecer em um clube grande na Europa. A gente sabe, o Gabriel Jesus tem muita vontade de voltar para o Brasil, mas vamos ver se esse é o momento, né? A gente espera que sim. E assim, aí não é tão difícil, né? Claro, a questão é a grana, né? E questão do Arsenal querer negociar com o Palmeiras, né? De repente envolve aí dois jogadores. O Palmeiras manda para lá o Jefité, o Kelvin, falando que é os craques do time aqui do Palmeiras, e manda o Gabriel Jesus e manda mais uma grana. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. As informações aí do nosso Verdão. As notícias são poucas, né? A gente tá numa entre safra aí por causa da Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo já está terminando também. Aí vai voltar com força total os jogos do Brasileirão, Libertadores. E eu aqui no canal Fabão Palmeirense e o Gabriel lá no Central Palestra estaremos aí trazendo de melhor para vocês com as informações de contratações, negociações, bastidores do nosso Verdão. E por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, no Fabão Palmeirense, no Central Palestra. Certo, galera? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis! Abel, tô aí, hein?